vou tomar um café com uma pessoa que veio de Portugal com a família quando era pequeno. Passou parte da sua infância no interior do Paraná, na cidade de Santo Antônio da Platina. Aos 17, ele foi embora para São Paulo com um sonho, cursar medicina. Infelizmente, teve que trancar o curso devido à morte do seu pai na própria padaria. E ele se viu obrigado a ter que assumir o negócio da família. Mais tarde, ele se formou, virou um médico e hoje ele é o fundador e o presidente da maior rede de comida árabe do mundo. Hoje eu vou entrevistar o médico Alberto Saraiva, que ele tem uma história de muita superação e eu estou aqui para agradecer o privilégio de me receber aqui com você, doutor. O privilégio é meu de participar dessa entrevista e ter aqui uma platinense junto com a gente, a cidade que a gente ama muito. Sim. E já que a gente está falando de Santo Antônio da Platina, aqui ao fundo da sua sala eu estou vendo que tem uma imagem de Santo Antônio. Santo Antônio mudou muito, né? Hoje muita coisa mudou, a cidade cresceu, expandiu. Conta um pouco pra gente como que foi a sua trajetória passando aqui por essa cidade até chegar em São Paulo. Meus pais eram camponeses em Portugal, né? Vieram para o Brasil atrás de um sonho, vieram sem nenhuma promessa de emprego, né? E com eles eu aprendi a sonhar. E o sonho deles era ter uma vida melhor e para os filhos. E nós acabamos então indo para Santo Antônio da Platina. Eu fui criado lá desde a infância, fiquei lá até os 17 anos, né? Toda a minha parte de formação psicológica, espiritual, como ser humano, foi naquela cidade, né? E depois eu resolvi então, sonhava em ser médico, né? Eu vim aqui para São Paulo, prestei vestibular para medicina, tomei bomba 3 vezes, né? Aí eu já vi que eu tinha uma característica da persistência, porque qualquer outro não teria continuado, mas consegui entrar numa faculdade na Santa Casa, que era Hospital Escola. E quando eu estava no primeiro ano, então, da faculdade, meus pais saíram de Santo Antônio da Platina e vieram para cá. E compraram uma padaria. Infelizmente, teve um assalto nessa padaria e ele faleceu. Eu levei ele para trabalhar num domingo às 16 horas. Quando eu voltei às 23 horas, ele tinha falecido, né? Nem pude me despedir dele. 2 assaltantes mataram ele. E aí eu herdei essa padaria. E nessa padaria que eu aprendi muitas coisas da parte comercial, né, da parte empresarial. Pelas dificuldades que eu tinha lá, eu tive grandes lições, eu aprendi grandes lições que depois eu apliquei na minha vida e aí acabaram dando certo. Terminei a faculdade de medicina, né? O curso de 6 anos eu fiz em 8 anos, porque teve 2 anos que eu tranquei a matrícula por dificuldades, mas terminei, peguei o meu CRM. E depois eu tive que escolher entre a medicina ou ser comerciante. E como eu estava indo muito bem na parte do comércio, eu acabei optando não em servir as pessoas curando, mas servir as pessoas alimentando, né? E acho que foi uma escolha. Mas Santo Antônio, essa cidade faz parte da minha vida e sempre que alguém me pergunta, né? Que lugar que você tem mais saudades, eu sempre cito Santo Antônio, porque aqui eu tive grandes momentos da minha vida, da minha infância e da minha juventude. E que lembrança que você tem, a melhor lembrança que você tem aqui de Santo Antônio da Platina? Santo Antônio primeiro participou da minha fé espiritual, né? Eu fui coroinha, no mês de maio tinha o terço do mês de Maria, né? E tinha os 3 pastorinhos. Eu por 2 anos eu fui o Francisco dos 3 pastorinhos, né? E eu aprendi, como eu morava do lado da igreja, eu aprendi a ter uma fé e uma crença em Jesus Cristo muito forte, né? E isso fez uma diferença muito grande, porque a pessoa que passa por dificuldades e passa por problemas, a fé espiritual é de extrema importância, né? E então tem essa parte espiritual. Aprendi também a ser comerciante, né? Porque meu pai tinha uma linha de doces que ele comprava em São Paulo, a Confiança e Bela Vista. Ele comprava aqui os doces e vendia no norte do Paraná. E nas férias eu era o vendedor. A gente saía, ele mandava eu num local para vender os doces, ele ia em outro e falava, vamos ver quem vende mais os doces, né? E aí eu acabei tendo esse espírito de não ser, de ser descontraído, de ser alegre, de não ter vergonha, né?
de ser vendedor, né? Que é uma característica de extrema importância. E isso depois fez diferença na minha vida, né? Porque eu sempre fui uma pessoa desinibida, uma pessoa corajosa, uma pessoa persistente, uma pessoa de crença em si próprio, né? Crer em si próprio é algo importante que as pessoas muitas vezes não têm pelas dificuldades que tem na vida e tudo mais. Então eu acho que tudo isso foi de extrema importância na minha vida, né? Essa vida do interior que muitas vezes as pessoas acham que não formam por ser simples demais, ela é de extrema importância, porque você aprende coisas da parte humana, da parte do sentimento, da fé espiritual, da crença, e isso faz com que a pessoa tenha características depois para enfrentar uma cidade como, por exemplo, São Paulo. E aí, em que momento você percebeu que você conseguiria transformar a sua vida? Qual que foi aquele momento, sabe, crucial? Eu tive dois momentos importantes na minha vida. Eu tive na padaria, quando meu pai faleceu, porque a padaria era a pior padaria que existia no mundo, né? Ela tinha 5 padarias, que ela era bem no meio, era cercada por outras padarias, né? Equipamentos da Arca de Noé, funcionários qualificados não tinha, né? Eu lembro que eu tinha um padeiro que ficava fazendo pão de madrugada, e eu chegava de manhã, às vezes não tinha o pão feito, porque ele achava que a mulher dele traía ele, e ele saía ver o que estava acontecendo, e eu às vezes tinha que entrar com o pão de outras padarias na minha padaria, né? E nessa padaria eu apliquei uma filosofia de vender ao menor preço possível o pãozinho, né? O pãozinho era tabelado pelo governo e eu coloquei o pãozinho 30% mais barato que a tabela do governo, né? E ainda tinha uma promoção, compre 10 pães e leve 12. Uau! E aí surgiu na minha padaria o padeiro de rua, que era aquele padeiro que compra os pães na tua padaria e vende nos bares, nos bostecos, nos condomínios de luxo. E eram muitos padeiros que iam comprar os pães na minha padaria, porque era muito barato, para eles dava um lucro maior, né? E aí então eu descobri que quando você vende a preços menores e entrega uma qualidade, porque o pão era muito bom, você vence na vida, né? Porque aí eu tinha muitos padeiros, os padeiros não compravam alguns pãezinhos, compravam dezenas, centenas de pães, né? E isso fez então com que minha padaria se tornasse a melhor padaria do bairro, né? Porque vendia muito. As outras ficaram morrendo de inveja. Morrendo de inveja e não entendiam como é que eu vendia naquele preço, né? E chegava no fim do mês, sobrava muito lucro. E essa foi então a grande lição que eu aprendi, que quando você vende a preços muito acessíveis, né, você consegue altos volumes e você consegue lucratividade. Eu costumo dizer que uma empresa que pode crescer ganhando centavos, né? Ganhando centavos, você pode construir uma grande empresa, né? E a outra grande conquista foi quando eu montei o Habib's, né? Eu conheci um cozinheiro, um senhor que tinha 70 anos de idade, ele veio me pedir emprego, eu falei, pô, mas o senhor sabe fazer o quê? O senhor está com 70 anos já está aposentado. Ele falou, não, mas eu moro aqui em frente, é só atravessar a rua, mas o senhor sabe fazer o quê? Eu sei fazer hummus, tabule, quibe cru, coalhada, kafta, abobrinha, e sei fazer uma esfirra deliciosa, né? E eu estava procurando, eu tinha lido o livro do McDonald's, do Gregory, do fundador, do Kroc, e eu estava procurando, que nem ele achou o hambúrguer, né? Eu estava procurando alguma coisa, algum produto que pudesse ser um carro-chefe, que fosse delicioso e que pudesse ser vendido num preço acessível. E ele falou, eu sei fazer a melhor esfirra do mundo, eu faço uma esfirra deliciosa. E aí eu descobri então a receita da esfirra, ele veio trabalhar comigo e eu montei então o Habib's na Cerro Corá. E para minha surpresa, né, eu tive 42 dias de fila na porta com esse Habib's aqui no bairro da Lapa. Aí eu descobri então, eu vi que eu tinha descoberto um grande negócio, né, que eu tinha um produto muito campeão de vendas, né, que todo mundo procurava e que as receitas que eu tinha aprendido eram receitas maravilhosas, né? Trabalhava muito, chegava às 4, 5 horas da manhã, ficava na cozinha fazendo os produtos, depois ia para o salão atender. E aí eu descobri um grande negócio. E foi essa lojinha que começou com 20 pessoas e hoje o Habib's, depois de 30 anos, tem 20 mil funcionários. Então, esses dois acontecimentos, o fato de eu ter descoberto essa coisa de vender aos menores preços possíveis, né, associando qualidade
e o fato de eu ter descoberto essas receitas e principalmente a esfirra, né, fez com que mudasse a minha vida. Sempre acreditando, sempre trabalhando muito e sempre confiando nessa equação de qualidade e preço acessível. E isso então transformou a nossa empresa numa empresa de sucesso e fez com que essa pessoa criada lá em Santo Antônio da Platina vencesse aqui os grandes concorrentes, lutasse aqui contra os grandes concorrentes, né? Sim. McDonald's, Burger King, a gente fica parede com parede e a gente concorre de igual por igual, né? Fruto desses aprendizados e de muito trabalho. E isso o senhor tinha quantos anos quando fundou a primeira loja? O Habib's, quando nasceu, ele nasceu em 88, eu tinha 35 anos. 35 anos. Antes eu tinha passado por outros negócios, eu tinha tido pizzaria, tinha tido restaurantes e tudo mais, mas aonde eu acertei mesmo foi no Habib's, né? Eu me formei, eu fiz o primeiro curso, o primeiro vestibular eu fiz com 18 anos, e depois entrei com 21, né? Me formei com 28, 29, tive lá uns negócios que eu montava e abria aplicando essa filosofia de qualidade e preço acessível, até conhecer o Paulo Abud, esse cozinheiro árabe, e montar a primeira loja Habib's na Serra Alcorada. Interessante. Recentemente eu estive numa palestra e um palestrante ele falou assim: quem aqui está pronto para receber R$1 milhão? Um monte de gente levantaram as mãos. Aí ele perguntou assim: por que você ainda não recebeu? Por que você ainda não tem esse dinheiro? A minha pergunta é: hoje em dia muitas pessoas querem ter sucesso e sucesso rápido, ainda mais gente da minha geração, né? Jovens, querem o sucesso imediato. O que você teve que abrir mão para você ter o sucesso que você tem hoje? Bom, o sucesso, para você alcançar o sucesso profissional, o sucesso você tem que acertar a sua vida, né? Você tem que eleger prioridades, né? E não dá para eleger prioridade do descanso, prioridade do passeio, prioridade de viver a vida sem maiores compromissos. Não dá para você ter sucesso assim, né? Então você tem que acomodar essas coisas dentro da sua vida, né? Tendo prioridades. E a prioridade sempre é o trabalho, é a dedicação, é a persistência, né? É o diferencial, né? O ser humano precisa ter algum diferencial. Eu sempre, nas minhas palestras, eu pergunto: pensa aí qual é o seu diferencial, né? O que é que diferencia você das outras pessoas que trabalham contigo? O que é que você tem de diferente? Você é inteligente, acorda mais cedo, trabalha muito, você é um entusiasta, você é um cara que sonha, né? Você acredita em si próprio. Quais são as características que te torna diferente das pessoas normais, né? Da grande massa? E quando a pessoa tem essas características, ela está sempre procurando alguma coisa, né? Ela tá sempre querendo ser o primeiro lugar em alguma coisa, até que não saiba o que é essa coisa, ela quer conquistar o primeiro lugar, né? E quando você quer conquistar o primeiro lugar em alguma coisa, você conquista vários primeiros lugares em outras coisas que muitas vezes você desconhece, né? Você não sabe o que será. Então eu acho que o sucesso provém dessas características, né, que eu acabei de falar, da motivação, do conhecimento, da dedicação, da persistência, da crença, do sonho, né? E você encontrar alguma coisa que você se sinta bem em fazer, que você tenha prazer, né? Não quer dizer isso que você não tenha tempo para se dedicar à família. Eu tenho uma família maravilhosa, sou casado há 30 anos, tenho 5 filhos e somos uma família maravilhosa que eu amo todas as crianças me amam também. Crianças não, agora já estão bem adultos, né? 2 já estão aqui na empresa. E sempre curti muito a vida, sempre fui muito feliz, sempre fiz os meus passeios, né? É uma coisa que você tem que encaixar no processo, né? Você tem que eleger prioridade. Então, não quer dizer que a pessoa que tenha sucesso só trabalhe, né? Uhum. Mas tem todas essas características. Então, acho que essa história de você estar preparado para ter 1 milhão, você tem que se preparar, você tem que ter um diferencial, né? Você tem que ter essas características como ser humano.
Você tem que procurar conquistar alguma coisa, ser o primeiro lugar em alguma coisa, tá motivado, tá crente, né? E aí então quando a pessoa tem isso, né? A mente trabalha de uma forma que está sempre buscando alguma coisa, né? E aí quando aparecem oportunidades, a pessoa está preparada para receber oportunidades, porque muita gente passa as oportunidades na frente, mas não consegue observar que aquilo é uma oportunidade, não abraça aquilo. E aí muitas vezes a pessoa passa a vida toda e não tem esse sucesso. Então acho que é um conjunto de coisas que são importantes. E também às vezes o próprio apoio da família, né? Porque muitas vezes as pessoas mais perto, os amigos, familiares, são aqueles que mais nos desmotivam, né? Você tem uma história parecida que parece que o seu tio na época lá mandou você largar a padaria. É porque a padaria era a pior do mundo, né? E eu estava no primeiro ano da faculdade de medicina, uma faculdade paga, né? E o meu tio, que era irmão do meu pai, que eu tinha, quando eu vim de Santo Antônio da Platina, eu fiquei morando uns 6 meses com eles, né? Ele foi lá ver a padaria. O meu pai tinha acabado de comprar a padaria, 19 dias, né? Eu falei, ó, tio, eu preciso pagar pelo menos a entrada da padaria e eu não tenho o dinheiro para pagar isso. Ele me falou, ó, filho, eu analisei tudo, vi tudo. Nessa padaria eu não te empresto nenhum centavo para essa padaria. Eu posso te pagar a faculdade, né? Eu posso te ajudar com valores, mas não para você aplicar nessa padaria, porque essa padaria não tem movimento, não tem cliente, tem um monte de padaria em volta, não tem equipamento, não tem qualidade nos pães e tudo mais, né? Mas eu só tinha aquilo, né? E tinha o sonho de crescer, de vencer, e como filho mais velho, né? E tinha a fé lá que eu aprendi em Santo Antônio da Platina, tinha a crença em si próprio quando eu era criança e saía para vender os produtos sem inibição, sem nada, para vender os doces, né? Eu tinha essa característica, então eu achei que eu ia vencer nessa padaria. Eu entrei para dentro dessa padaria, eu virei padeiro, né? Mandei o manezinho lá sumir da minha vida, né? Eu acabei adquirindo, e quando eu apliquei essa filosofia do preço acessível, então eu vi que eu tinha descoberto algo que atrai multidão de pessoas, né? Quando você vende a preços acessíveis, você atrai as pessoas, e quando você consegue juntar qualidade, você fideliza os teus clientes, né? E isso então fez com que eu aprendesse todo esse processo, né? E aí meu tio depois falou, ó, você realmente superou todas as minhas expectativas, né? O cara que tinha vendido a padaria para o meu pai, ele ia todo dia de manhã na padaria para ver se eu ia trabalhar, se eu ia pagar as prestações dele, né? Tava com medo, né? E um dia ele chegou para mim e falou, meu, você chega aqui às 4, sai às 11 da noite daqui. Eu tenho certeza que vai dar certo. Se você tiver alguma dificuldade, não tem problema nenhum. Mas eu quero que você continue. Eu estou torcendo para que você vença. Depois, quando eu venci na padaria, meu pai tinha comprado em 40 prestações para pagar. Eu chamei ele e falei, ó, você me ajudou tanto que agora eu tenho condições de pagar todas as prestações pela gratidão que você me ajudou aqui nessa padaria. Olha só que história interessante. Bom, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco tem mais papo aqui com Alberto Saraiva, fica ligado. Estamos de volta aqui com o Dr. Alberto Saraiva, ele que é presidente do Habib's. Bom, a minha pergunta é a seguinte, você já tem praticamente tudo que você precisa. Será que o Dr. Alberto Saraiva ainda tem algum sonho que ele deseja realizar? Eu acho que o ser humano, o grande verbo principal é o sonhar, né? Então, o ser humano, quando deixa de sonhar, ele deixa de existir, né?
quem sonha vive motivado, e quem vive motivado vive sonhando, né? Então é uma característica que jamais a gente deve deixar de ter, não importa a idade que a gente tenha. E é a característica predominante, né? Porque quando você sonha, alguma coisa de bom acontece na sua vida, né? E aí você conquista os seus desejos, aquilo que você quer, né? Então, eu acho que o meu sonho agora profissional, eu tenho as empresas que cresceram muito e é profissionalizar elas, né? Tenho 2 filhos que já estão na empresa, é fazer com que essas empresas façam, eu pretendo fazer um IPO das empresas, que as empresas sejam listadas na Bolsa de Valores e tudo mais, e que sejam empresas, né, que possam conquistar outros lugares do mundo, né? Nós conquistamos o Brasil todo, temos mais de 500 lojas entre as 2 marcas, né? Temos 20 mil pessoas, 600 milhões de clientes nos visitam, então nós temos condições de conquistar o mundo todo, né? Então eu diria que o meu sonho é tornar uma empresa pública, né? Uma empresa que vá para a Bolsa e que faça um IPO, e a internacionalização, né? E como ser humano, né? Fazer com que essa empresa tenha perenidade, que essa empresa tenha um prosseguimento, né? Por isso que tem essas salas com homenagem às principais pessoas que construíram essa empresa comigo, né? Cada sala dessa é uma homenagem. Essa é a homenagem à minha irmã Edna, porque ela nasceu em Santo Antônio da Platina, né? Naquela ponta tem uma casa onde nós moramos, né? Então, acho que o sonho como pessoa é fazer com que essa empresa tenha, meus filhos possam dar prosseguimento, né? E ter uma empresa onde eu, no futuro, possa ser lembrado. A gente não pode só viver e morrer. Se a gente puder sobreviver no pós-vida, eu acho que é bom. E como é que você sobrevive? Fazendo uma empresa que seja perene, que escrevendo um livro, deixando histórias, deixando ensinamentos para os seus filhos, né? E aí você sobrevive na recordação das pessoas que você ama e das pessoas que conviveram com você. E por falar em escrever um livro, que é uma maneira também de eternizar, né, a nossa trajetória aqui nesta vida, você escreveu o livro 25 Verbos para Construir Sua Vida. Esse, eu sei que tem um outro e fiquei sabendo também que tem alguns livros internos, né, que o senhor escreve aqui para o pessoal. Se você fosse resumir um verbo dentro desses 25 verbos, o verbo que me define, qual seria esse verbo? Então, aqui as pessoas sempre me perguntam, fazem essa pergunta de qual é o verbo, né? Na verdade, não existe um único verbo que seja o mais importante, porque todos eles são importantes dependendo da época que você está vivendo, né? Quando você começa a vida, então aqui tem o verbo acreditar, confiar, persistir, crer e sonhar, né? Você não tem nada, você está começando a vida, você só tem uma força de vontade. Então esses verbos de acreditar, de confiar e tudo mais, que te dão essa sustentação. Sim. Depois você tem o verbo criar, né? O verbo democratizar, né? O que é o verbo democratizar? O verbo democratizar é o que eu fiz com o fast food árabe, né? Eu tornei a nossa esfirra acessível à grande maioria das pessoas, né? Por isso que vende 680 milhões de unidades, né? Fazem 30 anos que eu lancei o Habib's e até hoje a minha Bibis Esfirra começa com eu cobro uma esfirra 0,99, né? Isso é democratizar, é você tornar a tua empresa democrática, acessível à maioria da população, a jovens, a pessoas de mais idade, ao executivo, ao estudante, né? Você ter uma linha de produtos que atende todas essas expectativas, né? Isso é democratização. Depois você tem alguns verbos, diversificar, motivar, conhecer, amar, comunicar, conquistar, vencer, surpreender, né? Então acho que quando eu escrevi esses verbos, eu tinha mais de 100 verbos, né? Mas eu selecionei esses 25 verbos que são os mais importantes, né? São verbos que têm ensinamentos para as pessoas, né? Então, o jovem aí que está procurando, que não sabe o que fazer,
como é que vai vencer, que vive se lamentando, né? Às vezes, sou pobre, como é que eu vou vencer na vida, não tenho uma profissão e tal. Tá aqui os verbos que modificaram a minha vida, né? São verbos que você se inspira nele, os pratica, vê o poder que tem e aí as coisas boas acontecem, né? Você conquista, você acha o emprego que você procura, você acha a profissão que você ama, que você sempre quis ou não, né? Eu não exerço a medicina, né? Eu acabei indo para o lado de comerciante, né? Você encontra as coisas que você quer, você tem criatividade, né? Você aprende uma série de coisas. Então, na verdade, quando eu escrevi esse livro, eu falei, pô, eu tenho que colocar a minha experiência. E como é que eu vou colocar isso? Eu vou colocar através das características que o ser humano necessita, né? Quando tem essa coisa de iniciar do simples, de começar sem condição financeira, de como é que eu vou vencer, qual é a maneira que eu vou ser. Então aqui estão os verbos principais. Então eu diria que cada verbo desse é um verbo importante. Por exemplo, o verbo persistir, né? Quem sonha está sempre com dificuldade de praticar o seu sonho, né? Muitas vezes se frustra, né? E tem o verbo persistir, o verbo que faz com que você persista, que o verbo crer, né? O verbo criar. Então são itens importantes, né? E a forma que eu consegui foi resumindo nesses 25 verbos. E que aqui na empresa vocês praticam todos, né? Eu estive aqui no início, a Francine me acompanhou, foi mostrando verbo por verbo, explicando a trajetória, e são todos os verbos que eles utilizam aqui na empresa do Habib's, em todo o grupo. E o verbo que eu achei interessante, o democratizar, porque recentemente muitas empresas, muitas startups têm vindo para o Brasil e no mundo essa questão de democratizar. Um exemplo é Netflix, Uber, que vieram para acabar com o monopólio das grandes empresas e tornar acessível o produto delas. Que eu gostaria que você nos explicasse, porque vender uma esfirra a 99 centavos, como que essa conta, essa soma dá certo? Então, isso é que fez a diferença da minha vida, né? Eu falo sempre do diferencial. Esse foi o grande diferencial, né? Eu encontrar a fórmula da democratização, né? Eu carregar no meu DNA essa coisa de tornar acessível as pessoas, né? E quando você torna o produto acessível com preço barato, tem o que a gente chama de economia de escala, né? Porque você vende muito. Então hoje, vendendo esfirra 0,99, nós vendemos mais de 600 milhões de esfirras, né? Aí você ganhando centavos, lembra que eu falei? Ganhando centavos você pode construir uma grande empresa, né? Então você, no volume, você se qualifica. E nós também temos a verticalização, né? O que eu fiz? Para eu eliminar os atravessadores, para eu eliminar pessoas que teriam que fazer um produto, ganhar um dinheiro e vender para mim, eu verticalizei a empresa. Exemplo, nós temos o laticínio nosso que que busca o leite nos produtores, né? Nos fazendeiros que têm as vacas leiteiras e tudo mais. Esse laticínio pega o leite, leva para o laticínio, produz todos os queijos, mussarela, queijo fresco e tudo mais, e vai direto para as lojas. Então eu não tenho um terceiro aqui no meio que fabricaria o queijo, que teria que ganhar o lucro para vender. Isso faz com que a gente, então, tenha um preço mais acessível. Isso ajuda na equação de associar qualidade com preço baixo, né? Porque na maioria das vezes, quando você tem qualidade, as pessoas querem cobrar mais caro. Sim. E quando cobra mais barato, tem qualidade. E a gente consegue ter qualidade e preço baixo, né? Que é o poder da verticalização. Mas mais do que o poder da verticalização, é você ter essa equação, é você ter descoberto, e isso foi a grande diferença que nós já dissemos aqui, ter descoberto que quando você associa qualidade com preço baixo, você vende muito, você democratiza, você socializa o teu negócio. Esses exemplos que você acabou de dar é um exemplo da socialização, da democratização. O indivíduo pegar um carro, né, e pagar uma taxa que ele já sabe quanto é, paga um valor menor, não se sujeita a um monte de coisa, está cadastrado, é automático, né?
é uma forma de socialização, de democratização, né? Na verdade, os grandes negócios sempre são negócios democráticos, que as pessoas têm a facilidade de ter acesso. Lógico que depende de cada negócio, né? Uma joalheria, um relógio de uma marca alta, não vai ter uma socialização, né? Aí é um processo inverso. Mas os negócios de maior sucesso normalmente se utilizam desse verbo que eu costumo chamar de o verbo democratizar, o verbo que socializa o negócio em si. Interessante. E para a gente falar um pouco agora do Grupo Habib's, mais de 20 mil funcionários, né? Mas qual que é o perfil que você aqui como CEO da empresa, você busca? Eu busco sempre essas características que eu já citei aqui, né? Eu acho que mais importante que a função que a pessoa exerce, mais importante até às vezes até do conhecimento, é essas características que a pessoa carrega, né? A pessoa tem que entrar aqui e vestir a camisa. E para vestir a camisa, ela precisa estar motivada, ela precisa gostar da empresa, ela precisa ter essa motivação, ela precisa ter essa história de querer vencer na vida, né? E quando acontece isso, então a gente tem aí centenas de casos de pessoas. Eu tenho sempre um exemplo de um indivíduo que começou comigo como garçom, né? Depois ele se tornou supervisor, depois gerente, depois administrador e hoje ele é sócio em mais de 20 lojas. E é uma pessoa extremamente simples, né? A capacidade que ele adquiriu e a força de vontade que ele tinha, ele era um dos que conseguia os melhores resultados. E com isso, então, ele cresceu, né? Na vida da gente, a gente tem que dar bons resultados, porque senão não adianta ser bonito, trabalhar muito e tal. Sempre no meio empresarial, os resultados são importantes, né? Você tem que fazer acontecer. Você tem que fazer com que a empresa note que você existe e que você está exercendo a sua função de uma maneira profissional, de uma maneira eficiente e que dê resultado. A gente busca esse tipo de pessoa, né? Esse tipo de pessoa que é comprometida, que vista a camisa. E aí a empresa, como cresce muito, né? A gente nós abrimos no Ragazzo, a gente abriu 130 lojas em 15 meses. É quase uma loja a cada 3 dias. Uma loucura isso, né? Isso aí precisa do quê? Precisa de pessoas comprometidas, pessoas que vistam a camisa, pessoas que tenham essas características. A empresa, hoje, a grande dificuldade não é nem ter o valor para investir, mas é ter pessoas para cuidar de tudo isso e de todo esse processo. Então quem entra aqui na empresa sempre tem uma grande oportunidade e uma grande chance se tiver essa vontade e essa garra de querer vencer na vida e querer dar certo. Ó, fica aí a dica, hein, do Dr. Alberto Saraiva. Bom, eu queria que você me dissesse, porque eu sei que vocês também têm muitos projetos sociais, né? Por exemplo, eu sei que o lucro desse livro, né, das vendas deste livro, você destinou a uma ONG, é isso mesmo? Então, todas as palestras que eu faço, que são muitas, e os livros que eu escrevo, normalmente eu faço doações, né? E as doações são direcionadas ou para o hospital, ou para a Santa Casa, ou para algumas outras entidades. Eu tenho orgulho de dizer que há pouco tempo atrás, a minha filha nasceu estrábica e eu procurei médico em tudo quanto foi lugar. E no fim eu fui cair na Santa Casa que eu tinha me formado, que lá tinha o melhor médico cirurgião e descobri que a oftalmologia da Santa Casa era uma das melhores, né? E ela foi operada lá e graças a Deus ficou perfeita e feliz da vida. E eu descobri lá que tinha 400 crianças estrábicas que precisavam operar. Por ser um hospital escola, em um hospital público, né? Essas crianças demoraria de 3 a 5 anos, elas ficariam na fila para serem operadas, né? Então, com o cachê das palestras e com tudo isso e com o esforço individual de cada um de nós, eu fiz um acordo com a entidade e nós fizemos um mutirão. Durante 3 meses, o centro cirúrgico da Santa Casa, aos sábados, era só para oftalmologia, só para operar a criança. E nós conseguimos, em 90 dias, zerar essa fila de crianças, né? Então, esse é um projeto social. A gente tinha um projeto Ciranda, que é um projeto na Paraisópolis, na favela, na Vila Andrade, em que tinha 280 crianças
em que a gente dá uma assistência e tudo mais. Sempre que eu posso, né, a gente sempre tem que ter esse lado social, que é uma forma de você agradecer. Então, agradecer tudo que aconteceu, tudo que de bom que ocorreu na vida da gente, né? Então, palestras, não faço palestra de graça, sempre cobro e vai para essa doação. Livros e também na parte particular, a gente sempre que pode, a gente está ajudando ao próximo, que essa é algo importante. É uma maneira, né, de agradecer a Deus, ao universo, né, tudo que a gente tem, então Sim. você compartilha dessa maneira. A minha esposa costuma dizer que o Habib's deu certo porque é uma empresa abençoada. Amém, né? que porque bom. ela consegue alimentar as pessoas de uma forma digna. Né? Eu sempre conto a história de uma senhora na Rua Augusta, de 75 anos. Ela veio, deu um abraço no meio quando ela ficou sabendo que eu era o fundador. E ela falou, olha, graças ao Senhor eu posso vir uma vez por semana com a minha netinha, dentro do meu minguado orçamento, jantar nesse restaurante aqui. E sempre que eu posso, eu faço uma oração para o senhor e para a sua família, sem conhecê-lo. E para mim hoje é um prazer de abraçar, me abraçou emocionado. Quer dizer, o Habib's também tem essa função social, né? Quando você compra aí uma esfirra a R$1, você está exercendo uma função social. É lógico que você ganha dinheiro com isso e tudo mais, e cresce, porque a lucratividade faz parte da empresa. A empresa que não tem lucro não sobrevive, né? Não cresce, não emprega bem, não paga bons salários. Então a lucratividade é uma busca incansável da empresa. Mas servir as pessoas, alimentando as pessoas ao menor preço possível, essa tem uma razão social aí que a minha esposa conseguiu captar e ela sempre cita isso como exemplo. Maravilhoso. Bom, para a gente encerrar esse bate-papo, eu tenho mais duas perguntas. A primeira é, com quem você gostaria de tomar um cafezinho? Qualquer pessoa do mundo, existe alguém que, olha, aquele cara eu gostaria de tomar um café com ele? Bom, se a gente for olhar pela crença e pela fé que a gente tinha, eu gostaria de tomar um café com Jesus Cristo antes de morrer, né? Para mim ver o que é que ele pode me orientar e me dar aí alguma dica, né, de como ser melhor nessa vida. Mas isso a gente faz pela fé e pela oração, né? Bom, tem um grande empresário que me inspira muito, que é o Jorge Paulo Lemann, né? Que ele consegue criar equipes extremamente motivadas, né? Ele tem um esquema que faz com que pessoas simples se tornam grandes empresários. E ele tem um esquema disso aí, né? E ele é talvez o maior empresário brasileiro, né? Comprou toda a rede Burger King, comprou a maior cervejaria do mundo, né? Eu nunca tive a oportunidade de bater um papo com ele. Essa seria uma pessoa que eu gostaria de tomar um café para mim aprender alguma coisa e também fazer algumas perguntas para eles, né? Lógico que até poderia fazer isso de alguma forma, mas nunca... Não teve a oportunidade ainda de se Nunca cruzarem. tive essa oportunidade, né? Ó, quem sabe através desse vídeo, dessa entrevista, você consiga, hein? Pode ser. Mas tem muitas pessoas que a gente poderia... Se você olhar pelo lado empresarial, você lembra de algumas pessoas. Se olhar pelo lado artístico, você lembra de outras. Se olhar pelo lado como exemplo, você lembra de outro, várias, né? Tem algumas pessoas no mundo que dão a vida aí... por ideais, né? Por liberdade, pela conquista da liberdade, da igualdade, né? São pessoas que certamente eu também gostaria de bater um papo ou de tomar um café, porque certamente valorizaria mais a gente como ser humano, porque na verdade nós somos várias coisas, né? Tem o lado do humano, tem o lado da fé, tem o lado da família e tem o lado da empresa, né? O ser humano que consegue se realizar é aquele que consegue manter essas colunas de sustentação, né? A família precisa estar em ordem, a crença precisa estar em ordem, a saúde precisa estar em ordem, né? O conhecimento é um conjunto de coisas, né? Então acho que esse cafezinho poderia ser com muitas pessoas que certamente aprenderia muito. Legal. E eu, como platinense, né, sempre tenho orgulho de falar, sabe o dono do Habib's? Então, ele é da minha cidade. E é claro que não poderia faltar essa pergunta. E aí vamos ver como que você vai se sair. Por que na nossa cidade ainda não tem um Habib's? Então, o Habib's tem
uma característica que a cidade, para que a loja viabilize, precisa ter mais de 100 mil habitantes. Né? Foi o que eu imaginei, porque não só o Habib's, como outras franquias, né, de outros fast foods também tem essa questão. E a nossa cidade tem 50 mil habitantes. Então, né? Mas eu sempre penso, né, o que será que eu poderia fazer por Santo Antônio, né? De que forma que eu poderia retribuir essa bênção que eu tive de poder viver nessa cidade até os 17 anos e ter sido feliz na cidade. Sim. E o que é importante não é só você viver, né? Eu fui muito feliz em Santo Antônio da Platina, dentro da minha humildade, da simplicidade, dentro das dificuldades que meus pais passaram, eu sempre nasci muito feliz, né? Então eu sempre penso de que forma eu poderia retribuir para Santo Antônio da Platina, né? E certamente, talvez não seja de uma forma montando um negócio lá, mas sim fazendo alguma coisa social. Aí fica aí o desafio aí para as autoridades e para as pessoas de lá trazer um projeto aí para que a gente possa retribuir e desenvolver lá, que eu ficaria muito feliz, né? De ver desenvolver em algum lugar aqui ou fazer algum projeto aqui, fazer em Santo Antônio da Platina. Fica aí o desafio de saber qual é esse item. Eu transfiro essa pergunta para as pessoas lá de Santo Antônio. Ótimo, adorei. Bom, e para a gente encerrar esse bate-papo, uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, pessoas que também passam por desafios, né? Porque todos nós passamos, que você possa deixar essa mensagem para que a pessoa persista e continue e cresça também. Bom, a mensagem que eu posso dizer é o exemplo da minha vida, né? Dessa forma simples, o indivíduo chegou aqui, saiu de Santo Antônio aos 17 anos, chegou aqui em São Paulo, eu pegava 6 ônibus por dia, porque eu não tinha dinheiro para pagar a prestação de um Fusquinha, né? Eu fazia o terceiro colegial, pegava e fazia à noite e o cursinho de manhã, né? E passei por muitas dificuldades. Então a primeira lição é que as dificuldades e os problemas, na verdade, são os grandes ensinadores. A gente precisa aprender com os problemas e dificuldades e você fica uma pessoa mais completa. É um privilégio ter problema e dificuldade se você olhar sobre esse aspecto, porque você aprende muito mais e você fica muito mais perfeito, né? O fato de você sonhar, acreditar e sempre crer em si próprio, de que você é capaz. Procurar sempre ter um diferencial, né? Alguma coisa que destaque você das demais pessoas. Não importa a profissão que exerça, não importa a tua grana, é você procurar ter um diferencial naquilo que você faz. Procurar ser o melhor em alguma coisa, seja ela qual for. Porque quem é melhor em alguma coisa consegue muitos primeiros lugares, né? Ter a fé, ter a crença, ser um ser humano que preserve a família, que preserve os conceitos, né? Ser um cara honesto, trabalhar incansavelmente. Trabalhar faz parte, né, do processo, não se consegue as coisas sem um trabalho eficiente. Obter o maior conhecimento possível, né? E fazer aquilo que gosta, né? Mesmo que não seja a escolha, mas aonde estar, fazer com prazer e tudo mais. Eu acho que são essas características do ser humano. Se for comerciante, aplicar o verbo democratizar, o verbo socializar, né? Se for comerciante. E se não for, procurar levar essa história de relacionamento com o cliente, de oferecer mais para o cliente dentro daquilo que faz. Sendo médico, sendo dentista, sendo professor ou sendo a função que for. Os ensinamentos que eu posso dar são esses, porque são esses que modificaram a minha vida. E eu espero que isso possa contribuir para que você que está nos assistindo aí tenha sucesso. Maravilha. Bom, e quem quiser saber mais sobre a vida do Dr. Alberto Saraiva, o livro está aqui, 25 verbos para construir sua vida. Eu sou muito grata por essa entrevista, que Deus continue te abençoando, abençoando sua família, seus negócios e desejo muito, muito sucesso para você. Muito obrigada. Estava na expectativa aqui de te conhecer, né? Uma platinense, e poder falar da nossa história e poder. Fiquei muito feliz pela entrevista e estamos aí, para o que precisar. Muito obrigado por essa entrevista. Tá bom? Eu que agradeço. Obrigada. Tá bom, querido.